E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer a história incrível do seu Tsutomu Yamaguchi, um homem que passou por uma experiência inimaginável. Ele viveu algo que ninguém jamais deveria passar. Sobreviveu a 2 bombardeios atômicos. Sim, você ouviu direito. 2 bombardeios atômicos. Mas antes de falarmos do seu Yamaguchi, vamos entender o contexto da Segunda Guerra Mundial, um dos períodos mais sombrios da história. A Segunda Guerra foi um conflito global que deixou o mundo em pedaços, afetando milhões de vidas e mudando o curso da história. Foi uma época de muita tristeza e destruição, com famílias inteiras sendo devastadas. É uma lembrança dolorosa que precisamos manter viva para nunca mais repetir os mesmos erros. Em 1945, o mundo conheceu o poder devastador da bomba atômica, uma arma de destruição em massa que mudou tudo. Os Estados Unidos lançaram 2 bombas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki, no Japão, causando uma destruição sem precedentes. O objetivo era acabar com a guerra, mas o preço foi altíssimo. A rendição do Japão veio, mas a um custo humano imensurável. Muitas vidas inocentes foram perdidas nesses ataques, e as cicatrizes deixadas são profundas. Memoriais foram erguidos para lembrar as vítimas e a devastação causada. E é nesse cenário que a história de Tsutomu Yamaguchi se destaca, um sobrevivente que carrega consigo a memória viva desses eventos trágicos. Em 6 de agosto de 1945, seu Yamaguchi estava em Hiroshima a trabalho. Ele havia chegado na cidade apenas alguns dias antes, sem imaginar o que estava por vir. Ele era engenheiro e estava ajudando a construir navios para a guerra. O trabalho era árduo, mas ele se dedicava com afinco, acreditando estar contribuindo para o esforço de guerra do Japão. Era uma manhã comum, até que o céu foi tomado por um clarão assustador. O brilho era tão intenso que cegava momentaneamente quem olhasse diretamente para ele. Uma explosão ensurdecedora abalou a cidade. Era a bomba atômica. O som era tão alto que parecia rasgar os céus, e a onda de choque foi sentida a quilômetros de distância. O seu Yamaguchi foi arremessado no ar pela força da explosão. Ele mal teve tempo de reagir antes de ser jogado contra uma parede. Ele sofreu queimaduras graves e ficou muito ferido. A dor era insuportável, e ele mal conseguia se mover. Ele viu a cidade que ele conhecia ser destruída em segundos. Era como um pesadelo. Edifícios desmoronaram e ruas inteiras foram reduzidas a escombros. As pessoas gritavam, corriam desesperadas e muitas morriam na hora. O caos tomou conta das ruas e o desespero era palpável. Era uma cena de horror. Corpos estavam espalhados por toda parte e o cheiro de queimado impregnava o ar. A devastação era completa e a vida nunca mais seria a mesma. Mesmo ferido, seu Yamaguchi conseguiu voltar para casa, na cidade de Nagasaki. Ele reencontrou a família e contou sobre o horror que tinha vivido. Mas mal sabia ele que o pior ainda estava por vir. 3 dias depois, em 9 de agosto, outra bomba atômica foi lançada, desta vez em Nagasaki. O seu Yamaguchi estava em casa, se recuperando dos ferimentos, quando a segunda bomba explodiu. Ele sobreviveu novamente, mas as consequências foram terríveis. Ele sofria com as sequelas das bombas, tanto físicas quanto emocionais. Era muita dor para uma pessoa só. A vida do seu Yamaguchi nunca mais foi a mesma. Ele carregava as cicatrizes da guerra e a dor de ter presenciado tanta destruição. Ele sofria de problemas de saúde por causa da radiação das bombas. Era difícil encontrar paz depois de tudo o que ele tinha passado. Mas o seu Yamaguchi era um homem forte. Ele não se deixou abater. Ele sabia que tinha que lutar pela vida e por um futuro melhor. Ele se casou, teve filhos e continuou trabalhando. Ele queria mostrar para o mundo
que a esperança sempre pode renascer das cinzas. O seu Yamaguchi se tornou um ativista pela paz, dedicando sua vida a uma causa maior. Ele viajou o mundo contando sua história e alertando sobre os perigos das armas nucleares, sempre com uma mensagem de esperança e resiliência. Ele queria que as pessoas entendessem o sofrimento que as bombas causam, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e psicologicamente. Ele dizia: "Nós, os Hibakusha, sobreviventes das bombas atômicas, somos a prova viva do horror das armas nucleares. Nossas cicatrizes são um lembrete constante do que nunca deve ser repetido. Não podemos permitir que isso aconteça de novo." Ele enfatizava a importância de aprender com o passado para proteger o futuro. Ele participou de conferências, deu entrevistas e escreveu livros, sempre buscando educar e inspirar as novas gerações. Ele queria que sua voz fosse ouvida, que sua mensagem de paz e resistência ecoasse pelo mundo. Ele acreditava que a paz era possível, mas que era preciso lutar por ela, com determinação e união. Ele dizia: "A paz não é um presente, é uma conquista. É algo que devemos buscar incessantemente, com cada ação e palavra. Temos que construí-la todos os dias." Seu legado continua a inspirar muitos, lembrando-nos que a paz é um esforço contínuo e coletivo. Tsutomu Yamaguchi morreu em 2010, aos 93 anos. Ele deixou um legado de paz e esperança. Sua história é um lembrete do poder da resiliência humana e da importância da luta por um futuro sem armas nucleares. O seu Yamaguchi acreditava que a educação era fundamental para evitar que os erros do passado se repetissem. Ele dizia: "As crianças de hoje são os líderes de amanhã. Precisamos ensiná-las sobre a importância da paz, do diálogo e da tolerância." A história do seu Yamaguchi nos ensina que a paz é um bem precioso que precisa ser protegido. As guerras só trazem sofrimento e destruição. É preciso buscar o diálogo, a compreensão e o respeito entre os povos. A gente precisa lembrar da história do seu Yamaguchi e de todos aqueles que sofreram com as bombas atômicas. É preciso aprender com o passado para construir um futuro melhor. Um futuro onde a paz prevaleça. Hiroshima e Nagasaki se tornaram símbolos do poder de destruição das armas nucleares. É importante que a gente nunca esqueça o que aconteceu nessas cidades. É preciso manter viva a memória das vítimas e lutar por um mundo livre de armas nucleares. A gente precisa se unir para que tragédias como essas nunca mais se repitam. A paz é um compromisso de todos nós. É preciso dizer não à guerra e sim à paz. E aí, pessoal, gostaram de conhecer a história emocionante do seu Yamaguchi? Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar a gente a compartilhar mais histórias inspiradoras como essa. A história do seu Yamaguchi nos mostra que mesmo nos momentos mais difíceis, a esperança pode prevalecer. Que a gente possa aprender com o passado e lutar por um futuro mais justo e pacífico. Um futuro onde as bombas atômicas sejam apenas uma lembrança distante. Que a gente possa construir um mundo onde a paz seja o nosso maior legado para as futuras gerações. Um mundo onde todos possam viver com dignidade, respeito e amor.